Olá, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a essa live. É uma nova série que eu tô fazendo por aqui, é uma série de cannabis na política. E nesses tempos são tão importantes, agora são 4 horas aqui em Lisboa, meio-dia aí no Brasil. Tô aqui já com meu chazinho de rosas e tô ouvindo aqui as badaladas do sino da igreja aqui perto da casa que eu tô. Vamos entrando, que hoje a gente tem uma live muito especial com o deputado estadual Goura. Ele vai estar aqui daqui a pouquinho conversando com a gente. Enquanto isso, eu vou apresentando um pouco do projeto, da ideia, né, de fazer essa série de entrevistas e também um pouco de mim, até o Goura chegar por aqui. Então, eu sou cientista social. Para quem não me conhece, não sabe um pouquinho do que eu já fiz na vida. Então, minha formação é de cientista social, então a gente estuda 4 anos de política, né? Além de política, antropologia e sociologia, nesse tempo a gente estuda uns 4 anos de política, inclusive democracia, né? A gente tem pelo menos aí, estuda uns 8 tipos de democracia diferentes, com vários teóricos, uns bem chatos, tipo Schumpeter e umas coisas assim. Bom, teorias políticas à parte, e eu também, né, tenho um ativismo, uma militância dentro da cena canábica desde a adolescência. E além disso, sou pesquisadora, né? Eu pesquiso cannabis, indústria da cannabis. Tô aí há uns 4, 5 anos pesquisando. Então, isso tem sido, né, o meu terreno, né, de pesquisa, minha pesquisa de campo nos últimos anos. Outra coisa também, sou empresária da indústria da cannabis, empresária brasileira, estou pagando os meus impostos aí, então também, além disso tudo, tenho uma empresa de educação canábica. Então é isso, é um combo. E hoje a gente vai conversar aqui com o Goura. Antes de chamar ele aqui, que eu já vi que ele já passou por aqui, eu quero falar um pouco da ideia desse projeto. Então, cannabis na política, a gente está em 2022, né? É impossível a gente estar em 2022 e falar de política sem falar de cannabis. Essa é a minha opinião. E pensando nisso, desde lá da primeira live que eu fiz no começo desse ano, em janeiro, foi a primeira live do ano, eu falei sobre isso. E tem um tempo já que eu quero começar essa série de entrevistas, mas estou aqui numa correria, viajando muito. E é isso, tem um tempo já também que eu estou conversando com o Goura, mas agora chegou a hora, vamos dar o início à nossa primeira entrevista. Mas a ideia desse projeto é justamente esse, assim, é chamar a quem simpatiza com a cannabis, quem entende a importância, né, medicinal da cannabis, a questão também da justiça, né, não só da cannabis como em relação às outras drogas e o mal, né, que a guerra às drogas traz. Então essa é a ideia dessa fala, desse bate-papo mesmo, que tanto eu quero aprender da visão política, né, de quem está dentro da política, como eu acredito que os políticos têm muito a aprender com quem está no campo, com quem já tem, né, uma experiência, que somos nós todos aqui, né, que temos uma experiência com cannabis. E a ideia depois disso, inclusive foi até uma ideia do Goura, é transformar esses diálogos, esses insights que a gente vai tendo aqui durante as entrevistas, em um documento inclusive que acabou de aparecer aqui, a Lu Saad. Eu quero dar um salve porque é uma pesquisadora maravilhosa da área, e também conto com você, Lu, para a gente desenvolver esse documento. É um documento que esses pré-candidatos vão assinar, se comprometendo, né, a engajar com essa causa da cannabis. Então isso é bem importante, e é importante a gente votar esse ano em quem vai representar o que a gente acha que é importante dentro do Congresso, dentro do Senado, na presidência da República. Então esse papo que a gente está tendo aqui é bem importante. Deixa eu já chamar o Goura para cá. Enquanto isso,
Eu vou apresentar. Então, o Gora é deputado estadual pelo Paraná. Ele é mestre em filosofia, professor de yoga. Yoga, olá, bem-vindo. Salve, Luna. Bom dia, boa tarde. Tudo bem? Você Boa está me ouvindo tarde. bem? Está Tô te ouvindo ouvindo super estar? bem. Uhum. Ah, que bom. Eu vou só terminar de te apresentar aqui rapidinho e aí a gente Uhum. começa o nosso papo. Além de professor de yoga cicloativista, é, ele tem uma coisa muito bacana que eu acho que o Goro promoveu, né, nesses tempos aí, que foi a audiências públicas em relação a cannabis. Além disso, ele é o autor do projeto de lei 462 de 2019, que visa facilitar o acesso a medicamentos de cannabis no Paraná. E eu tive a grande alegria de participar de um fórum também que ele promoveu, o Fórum Paranaense de Cannabis Medicinal. Então, bem-vindo, Gora. Obrigada por estar aqui hoje, por ter aceitado o convite, por ser tão aberta a esse diálogo. Prazer ter você aqui. Valeu, Luna. Eu que agradeço. Para mim, eu já te falei, você é uma referência, não só para mim, acho que pelos comentários aqui, para muita, muita gente, né? Quando a gente vai falar de cannabis, o teu nome surge e eu fico muito, muito honrado e feliz de ter sido o primeiro convidado, né? De estar estreando aqui essa tua roda de conversa sobre cannabis e política. E então estamos juntos mesmo, assim, tá? E acho que você já tocou, se você me permitir, só acho que é um Claro. bate-papo, né? Mais do que Super. uma entrevista, uma sabatina. Você falou que a gente está em 2022, né? O Brasil vai entrar em eleições, a gente vai eleger o presidente da República, senadores, governadores, deputados federais e estaduais. Como é que a gente não vai falar sobre cannabis nessas circunstâncias, né? Então, é muito pertinente e aqui reforçar, além dos meus parabéns aqui, o meu engajamento para ajudar no que estiver ao nosso alcance. É importante que esse tema seja discutido pelos partidos, pelas campanhas, pelas candidaturas, tanto proporcionais quanto majoritárias, né? Então, a ideia de uma carta compromisso, né, que a gente possa mostrar para a população brasileira, olha, quem são os candidatos, as candidatas que têm uma pauta, têm um compromisso com a cannabis nas suas multipotencialidades, é essencial. Então, estou junto para somar contigo aí, com todo mundo. Ótimo. Eu até estava vendo hoje, eu publiquei, né, nessa publicação que a gente fez hoje da chamada da live, no seu site do mandato. Aliás, eu quero só mandar um salve para todo mundo que trabalha com Gora, o pessoal do mandato, que é eu brinco que eles são a esperança que a gente tem na política do Brasil, porque realmente você trabalha com uma galera muito legal, muito engajada, muito compromissada, e a gente sabe também, quando você começa a entender um pouco mais de política, eu cresci, né, morei em Brasília muitos anos, então eu tive um pouco mais de proximidade, assim. Quando a gente está em Brasília, a gente conhece muita gente do meio e sabe que um mandato ele é feito com assessores, né, muitas vezes que criam as leis ou que, né, que dão essa informação para os né, para os governadores ou para todo mundo que está engajado na política, para os políticos em geral. Então, é bem importante ter uma equipe maravilhosa e o Gora tem. é, eu estava falando aqui no início, né, que eu sou cientista social e assim, eu saí da universidade muito com essa ideia assim de que não tinha outra saída a não ser pela política, sabe? Assim, na época eu trabalhava muito na área da cultura. E a gente vê a diferença que faz, assim, por mais que a iniciativa privada, né, possa, né, também ter alguma mobilização e tudo mais, mas, assim, se a gente quiser uma coisa que seja mais rápida, mais efetiva e que atinja o maior número de pessoas, tem que ser através da política, né? Então, eu até nunca contei isso, acho, publicamente, mas eu quase fui pré-candidata à Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás, Uau! que é de onde eu sou. Então, em 2016, eu fiz um plano de governo, incluindo cannabis, mas aí Sensacional. acabei desistindo por alguns motivos, inclusive o motivo que o ex-prefeito foi assassinado na via principal. Bom,
Mas então eu quero assim, essa é a minha primeira pergunta, assim, eu queria saber o que que te trouxe assim para a política, você, né, você tendo uma vida assim, então professor de yoga, filosofia, e qual foi o chamado assim? Porque eu sei um pouco qual foi o meu chamado na época, assim, né, para poder pensar, né, numa pré-candidatura. Mas eu queria saber de você, qual foi a sua motivação de enfrentar isso, principalmente nesses tempos que a gente está vivendo de política, né? Que é ser bem guerreiro, Sim. assim. Luna, não sabia, acho que você, bom, relatou em primeira mão aqui a sua quase candidatura, mas olha só, fica a porta aberta, né? Quem sabe uma candidatura no futuro a deputada federal. Eu sei que você está transitando aí por terras internacionais, né? Então, que legal, bom saber disso. E também só mandar um salve, né? Você comentou da equipe. Eu acredito muito que o trabalho da política ele é um trabalho coletivo. Não sou só eu, né? A gente até desde o início fala mandato, Goura, não sou só eu a figura de um indivíduo. É um trabalho coletivo. Então, mandar um salve para o Léo Baggio, né? Que tem feito muito a pauta de política de drogas e de cannabis dentro do mandato, e também quem trabalhou muito conosco esses anos todos e agora está morando em Portugal, perto de você, aí é a Isabela Perotti, né? A Isabela é terapeuta ocupacional e tem, teve esse papel fundamental aqui no mandato, né? Para a gente trabalhar essas pautas. E toda a equipe. Assim, Luna, eu entrei na política vindo de um ativismo urbano, um ativismo voltado à ecologia urbana e também à discussão e à luta das bicicletas na cidade. Aqui a gente começa em Curitiba em 2005, o movimento da massa crítica, da critical mass, que aqui no Brasil ficou, né, conhecido como bicicletada. Então, eu entrei na política de bicicleta, literalmente. Muito A bom. gente ficou, eu, assim, de 10 anos, né, fazia parte de um coletivo de artistas e de ativistas, que era o Interlux Art Livre. A gente, em 2007, pinta uma ciclofaixa, vai preso por causa disso, e começa um processo que a gente chamou de jardinagem libertária. Eu tenho uma relação até com a cannabis aqui, que era a ideia do guerrilha, da jardinagem de guerrilha e outras coisas assim, que visavam a discussão do espaço público, a discussão da cidade, a discussão dos terrenos baldios, a discussão da segurança alimentar. E essas discussões todas elas são transversais, né? Você começa a falar de bicicleta, você está falando do acesso à cidade, do direito à cidade, do zoneamento, de como que a cidade se constitui e se perpetua numa forma hostil e de segregação ou numa forma de inclusão, de diversidade. Então, a gente foi ampliando esse repertório, muito influenciado por desde os provos, né, os anarquistas holandeses dos anos 60, os Sim. situacionistas, Guy Debord, e eu sou convencido, então, em 2014, a me candidatar a primeira vez a deputado federal. Me candidatei a deputado federal, não me elegi, mas a gente fez uma votação muito expressiva, e daí me elegi vereador de Curitiba em 2016. Como vereador de Curitiba, a lei mais importante que a gente aprovou, na minha opinião, foi a lei da agricultura urbana, né, da cidade de Curitiba. Então, uma lei para regulamentar e fomentar e fortalecer a jardinagem libertária, né, Uhum. já institucionalizada, como agricultura urbana. E depois me elegi deputado estadual, então, em 2018. E aqui, Luna, só um parênteses, né? Ainda como vereador, já tinha sido eleito, mas não tinha tomado posse como deputado, a gente promoveu a primeira audiência pública sobre a cannabis e sobre o uso medicinal, terapêutico da cannabis. Foi em dezembro de 2018. E foi a primeira vez na Câmara de Vereadores onde esse tema entrou na pauta. E a gente conseguiu, né, colocar essa discussão. Depois, na Assembleia, a gente fez também já mais 3 audiências públicas, o Fórum Paranaense, que você mencionou, e apresentamos um projeto de lei, né, que está tramitando. A gente pode falar um pouquinho mais sobre ele. Mas E nessa. só, Diga. desculpa. Não, Não, eu pode só ia falar. mandar um salve, porque quem trouxe essa pauta para nós, eu já tinha, óbvio, uma discussão
em relação a cannabis, em relação à política de drogas, mas quem trouxe efetivamente, né, a discussão sobre a cannabis medicinal, sobre o uso medicinal, foi a Pérola e o Marco, pais da Pétala, pais de uma menina que nasceu com uma síndrome rara e que estavam tendo, com o uso de CBD e de medicamentos de cannabis, assim, uma melhora absurda nos sintomas que a Pétala tinha. Inclusive, em homenagem a ela, a gente está nomeando a lei, o PL 962 de 2019, aqui da Assembleia, como Lei Pétala. A gente quer trabalhar para que ele seja aprovado e seja reconhecido como a Lei Pétala. Essa era a minha pergunta, exatamente. Qual era, o que que foi, né, que deu essa, que colocou a cannabis nessa pauta? E é muito bom, assim, quando a gente entra no seu site, que você vê lá, sabe, a cannabis como um dos pontos, uma das lutas, né, que você coloca, e tá isso no seu site. Eu acho que isso é uma coisa que... E também tem que ter uma grande coragem, né? Eu queria saber como é que foi, né, em 2018, para ser a primeira, né? Como é que foi a recepção assim dos seus companheiros aí de política? Ali, só eu lembrei que em 2018 a gente concluiu o mandato de vereador com dois debates polêmicos, né, entre aspas. A gente fez um debate sobre aborto legal na Universidade Federal do Boa. Paraná e fizemos um debate sobre a cannabis, né? Assim, eu acho o Leonardo Vaz, inclusive, que eu mencionei, ele tinha um projeto que é Abra a Gaveta, né, que é justamente as pessoas falarem abertamente sobre drogas, sobre, né, substâncias em geral. E eu acho que a gente tem que ter coragem, sim, para travar debate, falar sobre as coisas de forma mais aberta. Eu tive a oportunidade, até não sei se você já conheceu ele, já teve contato, o Dr. João Gulão, em Lisboa, em 2019, eu estive em Portugal e procurei ele nos recebeu. O João Gulão, para quem está nos acompanhando, foi o responsável, no ano 2000, isso foi o ápice de um trabalho que ele liderou, para mudar a perspectiva de drogas em Portugal, de não tratar mais como um caso de polícia, de segurança pública, mas tratar como uma questão de saúde, que envolve redução de danos, que envolve conhecimento, envolve informação, envolve pesquisa. E desde então, né, claro, com altos e baixos, com os problemas específicos que cada região tem, cada cultura tem, mas Portugal se torna uma referência para a gente discutir uma política de drogas mais racional. Esse tema ele surge, para mim, já falei, né, muito pelo Marco e pela Pérola, os pais da Pétala, mas também por todo um acompanhamento que a gente já vinha tendo aqui, junto à Marcha da Maconha, junto a ativistas, advogados e pessoas que já estavam trazendo essa discussão aqui em Curitiba. E a gente fez, inclusive, um outro debate nesse ano de 2018 com o Suplicy, com o senador Suplicy, com o Luiz Eduardo Soares, sobre política de drogas e encarceramento aqui em Curitiba. Então, de novo, né, a gente não está falando apenas do uso medicinal, a gente tem, óbvio, uma discussão muito importante que tem que avançar, né, do acesso a medicamentos, mas a gente não pode deixar de discutir isso na perspectiva do Brasil como um país que mais encarcera jovens negros, por causa de uma política completamente retrógrada e reacionária. Uhum. Então, a discussão de política de drogas, na minha perspectiva, ela não está dissociada da gente falar, sim, sobre os benefícios terapêuticos do CBD, do THC, dos princípios ativos da cannabis. A gente tem que, sim, ter essa coragem para essas discussões mais profundas. Sim, eu estava percebendo isso nesses últimos tempos que eu estou rodando por aqui em vários eventos, inclusive semana que vem eu estou indo para a Alemanha. E os eventos de cannabis, mesmo os eventos focados na parte da indústria mesmo, do B2B, né, de business para business, todos eles estão levantando, não só porque os psicodélicos vão ser, né,
essa nova etapa aí da regulamentação, principalmente focado na saúde mental e tal, mas também abrindo para outras drogas e aí no caso a política de drogas em geral, porque todo mundo vê isso que você falou, né? Que o que não funciona não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E eu lembro do João Gulão nesse evento, no seminário que você promoveu, que ele participou online também. Na época eu estava no Canadá e ele estava aqui, ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas é muito importante e realmente Portugal é pioneiro, né, nessa visão, mas com essa ressalva de que igual a descriminalização passou aqui, mas ao mesmo tempo não teve políticas de implementação. Então, isso Sim. é uma coisa que aí é a mesma coisa para cannabis, né? Quando a gente fala de descriminalização, querendo ou não, o Brasil está descriminalizado, né? Assim, aparentemente. Mas quando você vê na prática, né, isso não existe. E outra coisa aí depois você vem a regulamentação, né? Não, a legalização e depois a regulamentação. Então são várias etapas aí que a gente Uhum. tem que pensar nesse processo. E eu Sim. tive agora também em duas conferências com o Dr. Carl Hart, que faz essa pesquisa, né, bem importante sobre metanfetamina, crack, cocaína, derivados, né, dos opioides em geral, heroína, e a importância, né, e eu morei em Vancouver, né, que é um lugar, que é uma cidade que está sendo descriminalizada agora, que Uhum. tem um problema, né, com opioide muito grande e que tem, inclusive, o maior posto de testagem de drogas do mundo, que é lá. Então, as pessoas mandam por correio e recebem esse teste na casa delas, no e-mail, falando para você ver se a substância que você testou é realmente o que tem lá dentro. Porque isso, Uhum. segundo o Dr. Carl Hart, é um dos principais motivos de overdose dessa crise do opioide da América do Norte, é a qualidade do que tem ali. Às vezes a pessoa não. E a mistura com outras coisas. Então, não é. A segurança da substância também é muito importante, né? Claro. Seria bem legal ver isso no Brasil, um lugar de É. testagem assim. Eu Mas. vejo, Luna, algumas questões assim que a gente até está, né, toda a comunidade canábica, por assim dizer, né, há anos nessa pressão para a gente ter uma legislação. E agora, finalmente, né, a gente tem o PL 399 em Uhum. Brasília, né, que já passou as comissões e tudo mais, mas está lá, não anda, né? Então, até algumas pessoas, agora vai, no final do ano, vai ser votado. E algumas questões e críticas, óbvio, né? Pô, o autocultivo, para começar, não Uhum. está sendo colocado. E a gente vive, né, Luna, acho que só um parênteses, está todo mundo muito ciente, né, que está nos acompanhando, da tragédia política que o Brasil passa, né? Uhum. Eu quero só aproveitar aqui, hoje contigo, a minha primeira fala pública. Daqui a pouco eu tenho sessão plenária aqui na Assembleia, eu estou na Assembleia do Paraná agora, no gabinete, e a Uhum. gente teve um episódio absurdo nesse sábado, aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná, onde o Marcelo Arruda, um guarda municipal, uma liderança do Partido dos Trabalhadores. Ele foi candidato a vice-prefeito pelo Partido dos Trabalhadores em 2020, junto com a chapa com o professor Luiz, que é um amigo meu. Eu Uhum. não conhecia o Marcelo pessoalmente, ele foi assassinado, né, uma coisa absurda, uma barbárie, e que é uma barbárie estimulada pelo presidente da República. É uma Uhum. barbárie que ela tem sido ganhado o aval governamental, né, em todas as esferas. Né? A gente viu o assassinato do Dom Phillips, do Bruno Pereira. Então, o Brasil passa, assim, né? A gente está voltando muitas e muitas casas Yeah. numa escala civilizacional e a gente falar sobre a cannabis, às vezes, ou sobre drogas mais amplamente, para muitos pode ser, mas você vai perder votos com isso. Não é o Uhum. momento. O Brasil não, eu acho que é sim o momento.
gente tem que falar sobre isso, a gente tem que falar sobre essa nova economia que a Uhum. cannabis pode proporcionar, né, para o mundo inteiro e para o Brasil, inclusive. E a gente tem que falar, assim, que a gente está falando de um posicionamento de direitos, né, Uhum. onde se fala tanto, né, os pseudo-defensores da liberdade, né, que liberdade é essa onde você invade a festa de aniversário de uma pessoa Na casa da pessoa, né? e pratica assim uma violência absurda, absurda. Então, assim, só expressar aqui também os nossos sentimentos, nossa solidariedade aos familiares do Marcelo. Tem atos e mobilizações sendo organizados, assim, porque não é uma coisa pequena, é uma escalada de uma violência muito, muito Uhum. preocupante no Brasil todo. Mas, assim, voltando aqui, a gente tem que falar sobre drogas, a gente tem que falar sobre a maconha, a gente tem que falar sobre a cannabis em várias perspectivas. E a gente aprovou, Luna, agora, Hum. semana passada, uma lei que eu até falei em plenário, que tem duas plantas do presente e do futuro, que seria o bambu e a cannabis. E a gente aprovou a lei do bambu. A gente aprovou a lei aqui que cria no Paraná uma política estadual de fomento à cultura do bambu, ao Que plantio, à legal. assistência técnica, à pesquisa e também a toda uma cadeia produtiva. A gente sabe que o bambu, assim como a cannabis, né, pode ter contribuições diretas para a indústria têxtil, para a indústria alimentícia, para a indústria, no caso da construção civil, né, e Uhum. tantas finalidades, além da recuperação do solo, da recuperação ambiental, são plantas de crescimento rápido. Então, eu acho que a cannabis e o bambu, elas são duas plantas assim que têm que ser colocadas também nessa perspectiva. E eu acho que o grande desafio que a gente tem, estou falando aqui do Paraná, mas a gente pode pensar o Brasil como um todo, das pessoas e dos políticos falarem disso com franqueza, com clareza, Uhum. sem temores, porque são temas que envolvem diretamente uma gama enorme das nossas vidas, né? E a gente continuar nessa perspectiva, assim, na minha visão, completamente retrógrada, reacionária, de não pensar as próprias potencialidades econômicas, né, dessas indústrias, é algo muito absurdo. Né? A gente, novamente, afirmar esse negacionismo, esse culto da ignorância, que, infelizmente, no Brasil está sendo a tônica. Né? Eu até fiz um post nas eleições americanas falando sobre essa questão do Trump ter ganhado nos estados, ao mesmo tempo que no mesmo estado tinha passado cannabis medicinal ou recreacional, eram os mesmos estados que o Trump ganhou. E isso traz essa discussão, né, um pouco que a gente vê também, como foi na votação lá do PL 399, de que cannabis não é uma pauta de esquerda. Poderia ser, né? Assim, poderia ter sido mais tempo uma pauta que a esquerda tivesse puxado para eles, para a gente, no caso. Mas demorou muito, né? Justamente por isso que você falou, por essa questão de se eu falar de cannabis, ou várias pessoas falando assim, entrevista o Lula, e aí sim, o Lula vai falar de cannabis quando ele, né, tocou em aborto, já foi aquele drama. Então, assim, fica meio, né, a gente vive esse falso moralismo, assim, né, dentro da sociedade brasileira em geral, conservadora, mas quando a gente vê que a cannabis funciona, muitas pessoas de direita, né, do Brasil votaram a favor da cannabis, e a gente vê Sim. essa sensibilização quando a planta funciona, né? E quando a pessoa tem uma relação assim, como você falou da pétala aqui, quando a pessoa vê, né, uma criança ou tem algum fundo de empatia, não tem como Uhum. você não precisa usar ou, né, ter alguém na sua família usando para você ser empático com a melhora de uma pessoa. E, Luna, só aproveitar para Então, dar um update aqui, uma atualização uhum, sobre a Lei Pétala, né? A Lei Pétala, ela aqui na Assembleia, eu acho que, assim como você colocou, né, uma pauta que junta
deputados da direita, da esquerda, do governo, da oposição. A gente conseguiu aqui a coautoria de 3 deputados, tá? 2 que eram do PSDB, né, e um outro deputado do PSD também, se tornaram coautores do projeto. Então, atualmente, foi uma iniciativa nossa, mas esses deputados que foram relatores nas comissões de Constituição e Justiça e na Comissão de Saúde, eles entendem a importância, né, do acesso aos medicamentos, do fortalecimento da pesquisa, da educação. Então, é uma conquista, né? E o projeto aqui no Paraná, ele já está pronto para ser votado no plenário. E a gente pretende, esse ano ainda, garantir que ele seja, de fato, votado, discutido, aprovado, né, e sancionado. O Instituto de Tecnologia do Paraná, que é o TecPar, é um órgão do Estado do Paraná, ele também já abriu editais para empresas que trabalham com o uso medicinal da cannabis desenvolverem também tecnologias, ou seja, é um tema que já está colocado na mesa. Agora, ainda assim, existe essa visão, mas você está falando de maconha, você está falando de droga, a gente está falando de uma planta, né, gente? A gente está falando de uma planta que acompanha a humanidade há milhares e milhares de anos e que é apenas por preconceito, de novo, por ignorância, por um tabu absurdo, que a gente não consegue ampliar essa visibilidade que a planta tem. Então, alguém citou aqui, né, a frase do Siddhartha, né, que a gente importar, né, e essa é uma crítica também ao PL 399, a forma que pode acabar ficando. Então o Brasil vai importar os insumos, a matéria-prima, a planta, para a gente desenvolver aqui seus benefícios. Sim. É um absurdo. Então vamos importar mandioca também. Tipo, não faz sentido algum. Como acabou de sair, nessa semana saiu também que parece que tem uma aprovação de importação de insumo. É o que também já tem aí no Paraná, né? Uma indústria farmacêutica fazendo, importando insumo. Sim. E basicamente invasando aí no Paraná. E realmente assim, não faz sentido se a gente conta isso em qualquer, né, ambiente ou lugar e falar que não, gente, o cânhamo não é legalizado no Brasil. Talvez esse tenha sido um erro também do PL 399, ter vinculado o cannabis medicinal ao cânhamo. Talvez fosse mais fácil passar o cânhamo industrial primeiro, não sei. Mas esses trâmites são... Eu lembro que na época eu morava no Canadá, né? Tem o quê? 2 anos isso, PL 399, 2 anos e meio. Eu conversei muito com os assessores do Luciano Dutti, que também é daí, né? Justamente porque eu falei, olha, o que precisar, né? Eu estou vivendo aqui o que essa legalização seria daqui uns 20, 30 anos, então o que precisar e tal. Eu conversei muito com eles. E tem várias coisas, vários pontos também, que eu fiz uma lista, assim. Tem um ponto, assim, que também eu acho que eu até queria saber de você como é que você pensa nessa questão do cultivo. Você acha que é só federal mesmo? Ou você vê que tem alguma possibilidade de fazer isso na esfera estadual, municipal? Uhum. Só você falou do Luciano Dutti, só uma anedota. Assim, o deputado Luciano Dutti foi prefeito de Curitiba. E na época que eu estava no ativismo 100% da bicicleta. E a gente teve vários embates aqui, né, sobre a questão da bicicleta, até uma certa situação um pouco desconfortável. Assim. A gente estava em cima ali, uma postura muito crítica ali. E a gente se reaproximou na cannabis. Eu até tocou a cartilha dele aqui sobre a cannabis medicinal e eu parabenizei, né? Obviamente. E ele é médico, né? Então, ele é médico e se tornou relator, ganhou, e ele entende a importância da pauta, mas foi legal porque a gente brigou por causa da bicicleta e depois a gente se uniu com a cannabis. Aqui, só para mostrar também a nossa cartilha, né, sobre a cannabis medicinal, tem distribuído milhares delas aqui em todo o Paraná.
Muito boa. Eu entendo que, até pela questão que nós temos da federação, é necessário uma legislação federal para o Federal. Brasil, né, que avance. O nosso projeto de lei, assim como o projeto que o MINC aprovou no Rio de Janeiro e outros estados, eles visam fortalecer o acesso aos medicamentos. Porque Uhum. atualmente, um dado que a gente tem no Paraná, a gente tem pacientes, né, que a Defensoria Pública atende, e o dado que nós temos é que são 193 pacientes que ganharam o acesso judicialmente, tá? E outros mais que ganharam, né, via particular, com assessoria jurídica privada, particular, tanto a garantia de cultivo, para poderem extrair, né, artesanalmente os óleos, mas o projeto visa facilitar esse acesso e, inclusive, facilitar os trâmites judiciais, para que crie já uma lei que facilite, que ajude a defensoria nesses trabalhos, né, de garantir. O que é um absurdo, né? A gente pensar que Uhum. precisa ter uma lei para facilitar o acesso a um medicamento que diminui convulsões, que diminui as dores, que diminui sintomas assim tão prejudiciais para a qualidade de vida das pessoas. Mas a gente muitas vezes na política tem que reafirmar o óbvio. E uma coisa que a gente tem falado também, que às vezes eu entendo que é um cabo de guerra, é um jogo de forças, né, muitas vezes Uhum. puxando para vários lados ao mesmo tempo. A política nem sempre é a afirmação do ideal, né? Ela é a busca do que é possível, né? Então, nesse momento, o que é possível a gente avançar? Às vezes a gente tem que ceder um pouco de um lado, ceder do outro, sem abandonar, obviamente, né, uma visão mais ampla, os nossos ideais, nossas, não vou dizer utopias, porque eu não acho que é um não lugar. Eu acho que Uhum. a cannabis tem sim um lugar na nossa vida, na nossa sociedade, e que tem que ser garantido por políticas públicas, né? Eu Você vou até falou no dar um. início, Não, diga. fala. Não, você falou no início, né, que individualmente a gente pode mudar assim, e Uhum. ter ações individuais, ativistas, mas se a gente quer uma transformação mais ampla, é via democracia, é via uma política pública que vai impactar a vida de muitos. Não, eu ia só dar um exemplo aqui dessa época que eu estava conversando com os assessores do Luciano Dutti, e eu estava batendo nessa tecla que cannabis tem que ser orgânica, principalmente no país que mais usa agrotóxico no Sim. planeta. Então, e aí eu falei, pô, isso tem que estar na lei, porque se isso não tiver na lei, imagina, tipo assim, a gente vai começar a consumir agrotóxico, metal pesado, e que faz parte também da ciência da cannabis, por ela ser bioacumuladora, tudo mais. E a importância disso tá na lei, né? E aí esse balanço que você falou, nossa, botar que tem que ser orgânico não passa de jeito nenhum. Então, assim, né, a gente fica naquela situação assim, tá, então, porque senão a bancada ruralista não vai aceitar, entendeu? Porque é orgânico. E Mas eu aí acho que passou isso, não passou? não tá orgânico, não, Não no tá. Eu tinha a projeto. impressão, eu fiz uma Ó, eu conversa posso, com. posso, posso ser que eu esteja errado, pode ser que eu tenha conseguido lá conversar tanto, falei Eu tanto vou, dos eu vou confirmar para você, porque eu tinha a impressão que ele tinha me falado que sim, que que seria orgânico. seria orgânico, mas a gente confirma essa informação. É, E é óbvio, tem que ser, né? O Brasil, a gente, até aqui no Paraná, saiu uma pesquisa recentemente da presença de agrotóxicos na água que é consumida, uma absurdo. coisa absurda, com É, consequências, né, com índices de câncer enormes, assim, muito altos, na região sim. oeste e sudoeste do estado, diretamente ligados a esse uso abusivo de veneno, né, de agrotóxicos, que a bancada ruralista quer chamar de defensivos, né, É. fitossanitários. Uma coisa que eu gostei muito do seu projeto de lei é que você colocou o THC. Você incluiu o THC, é uma coisa que normalmente as pessoas tentam, né, assim, ah, não, é só o CBD, vamos, cannabis, o medicinal é só o CBD. Então, isso eu já achei, assim, na época que eu li, eu prestei atenção nisso, eu falei, pô, que bom Sim. que
está colocando o THC, né, como um componente também medicinal, e isso é um avanço para a fala da cannabis, né, no ambiente social em geral, mas principalmente no político, né? Que a gente... Claro. A gente colocou, com a tua permissão aqui, o artigo 1º, né, da lei. Ele diz: Uhum, será ofertado o acesso a medicamentos e produtos à base de canabidiol e tetrahidrocannabinol para tratamento de uhum, doenças, síndromes e transtornos de saúde às pessoas que necessitem e preencham os requisitos, né, que é o laudo de profissional, declaração médica, prescrição médica. uhum, Então, a gente fez questão também porque as pesquisas mostram, né, Luna, você sabe melhor do que eu, né, que todos os endocannabinoides eles têm muitas propriedades que têm que ser pesquisadas, não é apenas o CBD. uhum, Então, a garantia, sim, de que o THC esteja previsto é um ponto importante, né? Mas é um universo tão grande, né, Luna, que assim, a pesquisa tem que se debruçar sobre isso. Até a gente tem conversado com muitos médicos e médicas da importância, com essa regulamentação, de você ter justamente medicamentos que consigam serem bem direcionados, bem controlados para determinados casos clínicos, né? Então, isso é muito importante. E, obviamente, que, por outro lado, uma discussão mais ampla, assim, de que a gente não pode deixar toda essa discussão ser protagonizada ou ser controlada pela indústria, pela grande indústria uhum. médica, né, e farmacêutica, que a gente sabe que tem seus próprios interesses. Né? Então, Sim. acho que aí, de novo, um papel, né, dos ativistas, dos pesquisadores, da sociedade como um todo, de trazer assim, essa farmacopeia para próximo, né, da população como um todo. E nesse caso, você acha que a distribuição e esse acesso, como é que você visualiza sendo feito pelo SUS? Luna, a gente precisa, né, de novo, essa garantia de uma legislação federal. Esse Uhum, é o nosso entendimento aqui, até da nossa equipe jurídica. A gente conversou com a equipe da Secretaria de Saúde no ano passado, que estavam preocupados, porque existe todo um protocolo pelo qual os medicamentos são incorporados ao SUS. E a pessoa aqui no Brasil pode ter o acesso a tais e tais medicamentos pelo SUS diretamente, pelo Sistema Único de Saúde. uhum, E o que os técnicos, né, as farmacêuticas da Secretaria nos explicaram é que a gente não tem como legislar diretamente sobre isso. Isso entendi. seria uma... Por isso que eu falei no início que o nosso Uhum, projeto de lei ele tem um caráter simbólico muito grande, que é sim. poder ser a primeira lei sobre cannabis aprovada na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Uhum, É uma lei inócua, meramente simbólica, o Dia da Cannabis? Não. Ela é uma lei importante porque ela vai ajudar a facilitar o acesso em questões judiciais que já estão acontecendo, como eu falei, uhum, centenas de ações em sim. trâmite. Então, tendo uma lei que especifica e garante esse direito, esse acesso, a gente pode ter mais facilidade, mais celeridade para essas liberações judiciais. Então, ela tem sim a sua importância, né? A gente vai batalhar para ela. Mas, de novo, eu acho muito importante que a gente consiga a aprovação dessa lei federal. Ela não vai ser perfeita? Não vai ser perfeita, mas Uhum, a gente vai trabalhando, sim. vai desenvolvendo e aprimorando incrementos que sejam necessários. E aí dá-lhe emenda parlamentar, né? É esse Não só trabalho. emenda, como é que chama a parte quando você vai acrescentando coisas dentro da lei? Não é emenda parlamentar. Emenda É parlamentar é emenda. dinheiro. É emenda? Não, você é uma emenda, um projeto de lei, né, que vai fazer uma emenda, É, e a vai emenda ficar pode ser emendando. aditiva ou modificativa ou Tá. supressiva, né? Você pode mudar uma lei existente, né, acrescentando algum ponto Que é o que que não a gente esteja. aprende também, né? Quando você começa a lidar com política, é que tipo assim, não vamos fazer assim, é mais fácil emendar do que tipo, mudar a lei, né? Tem uma coisa assim também que eu já aprendi. É, o que eu acho, Luna, só também, não sei o nosso tempo aqui, nem estou vendo o relógio. Ah, Você falta vai. mais uns 10 minutinhos.
que é muito importante. Aqui, de novo, né, saudar a tua iniciativa, né, do Cannabis na Política. O que a gente precisa é essa mobilização. Tá? O tema tem que ser falado sobre, a gente precisa de visibilidade, e a gente está vendo, né, o, assim, o grande capital também já está atento a isso que está acontecendo. Aqui no Paraná, um estado eminentemente agrícola, a gente tem indústria, obviamente, mas é um dos estados com potencial agrícola dos maiores de toda a federação. Então, a cannabis pode ser facilmente incorporada numa agenda rural. Só que a gente Com tem que certeza. também entender, né, o que vem junto com isso. Mas que a gente tem esse trabalho de advocacy, de esse lobby em torno da cannabis, a gente tem visto muitas ações importantes. E eu, mais uma vez, Luna, quero me colocar aqui como aliado da cannabis, né, aliado do cannabis na política, a gente possa Obrigada. chegar. Eu vejo muitos e muitos parlamentares, né, homens, mulheres, vereadoras, vereadores, deputadas, deputados, que estão, sim, falando abertamente sobre isso. A gente precisa que os partidos coloquem isso já na sua pauta. Eu sou do PDT e a gente tem no PDT, inclusive, um núcleo antiproibicionista de discussões, que a gente tem falado da Planta Nacional do Desenvolvimento, tá? Que a cannabis pode cumprir esse papel, né? A gente está aqui, né, no Paraná exportando soja, por que a gente não pode também aos poucos potencializar toda uma indústria e um cultivo da cannabis, né? Então, eu acho que esse é o caminho. E a carta É, compromisso é muito importante, tá? Eu acho que é um ponto também de divulgação, de explicitação de que essa pauta ela está presente. O André colocou aqui, ó, Núcleo Nacional, Legalidade e Soberania, tá? Dentro do legal. PDT. Não, com certeza, assim, é super importante ter o seu apoio e conto também com você, com a sua equipe maravilhosa para ajudar a constituir essa carta. E uma coisa também que você fala, né, no artigo 4 da lei, do PL que você propôs, é sobre essa difusão, né, junto com a sociedade civil, de seminários, de palestras, disso que você já vem fazendo. É, e aí eu queria te perguntar assim, o que mais, né? Teve até uma pessoa que perguntou aqui, como é que eu faço para entrar na política e tal. Queria saber assim, como você vê que a sociedade civil pode ajudar a pressionar nesse processo, ou pode se engajar de alguma forma para quem queira se engajar, além de votar no Goura, né? Não, assim, além de votar em candidatos que levantem essa pauta como você levanta em geral no Brasil todo. Luna, bom, de novo, assim, voltando ao início da nossa conversa, né? Uhum. Eu entrei, me candidatei, me dispus a colocar o meu corpo na política, porque eu passei 10 anos de um ativismo tentando influenciar os políticos. E a gente uma hora viu assim, caramba, até que a gente ganhou um monte de tapinha nas costas, um monte de joinha, um monte de sorrisos, mas pô, a coisa não andava, a coisa não Nenhuma acontecia. ciclofaixa. Nenhuma ciclofaixa, ou uma ciclofaixa mal feita. Então surgiu ali a ideia de, não, vamos ocupar a política, vamos nós mesmos. Né? A política não é uma esfera apenas esse movimento a cada 2 anos. Aqui no Brasil a gente vota em candidatos. Não, a política é um processo diário. Então eu acho que a participação política é muito importante, esse engajamento, esse ativismo, essa preocupação com as pautas, com o que está sendo votado. Eu acho que isso está acontecendo em vários campos, né, em várias lutas que a gente tem. E no caso específico, aqui no Paraná, a gente precisa desse apoio, né, que todos somos 54 parlamentares, então a pressão da sociedade, né, aos deputados, olha, é importante que essa lei seja aprovada, ela vai beneficiar milhares de pessoas. É importante, daí falando do Brasil, que o PL 399 seja aprovado,
né, que o presidente da Câmara coloque-o em pauta e ele seja bem devidamente discutido. Então, eu acho que é isso. Se a gente não está satisfeito com o rumo da política, a gente tem que se envolver, se engajar. E, de novo, né, Luna, a gente está num momento, numa encruzilhada, assim, onde Sim. o crescimento da barbárie, da política do ódio, da política da violência, contra tudo isso a gente tem que se insurgir. A gente não pode ficar quieto, a gente não pode ficar omisso, a gente não pode ficar isento. Então, seja quem está no Brasil, quem está fora do Brasil, essa demonstração pública de repúdio a essa forma de fazer política, né, está erodindo a democracia brasileira, ela é muito importante. Mas mais do que isso, se a gente pensar uma dialética, né, a gente faz a crítica, a gente faz a violência, a crítica à violência, ao que está errado, mas a gente também tem que, por outro lado, propor o que é certo, propor o lado Sim. positivo. Tá? Então, junto com uma agenda crítica, né, à desconstrução de direitos, a gente tem que fazer uma agenda positiva, de construção de políticas públicas, de construção de direitos. E eu, assim, estou completamente aberto aqui a todo mundo, tá? O nosso mandato está de portas abertas, a críticas, sugestões, ideias. A gente está concluindo esse primeiro mandato agora. Eu sou pré-candidato a deputado estadual. A gente vai buscar um segundo mandato e a ideia é continuar essa frente ampla aqui de pautas, de discussões e de lutas que o mandato tem se empenhado. E, mais uma vez, eu acredito na política de forma coletiva. Eu acredito de forma individual, vaidosa. Eu acho que a gente é na coletividade, na discussão, na conversa, na busca de possíveis consensos que a gente avança. Com certeza. Gora, a gente está aqui já chegando no final. Obrigada, assim, super. Sinto representada com você na política, assim, acho que, assim, e agradecida também. Eu sei o que é. Como eu te falei no início, eu só pensei em colocar esse corpo na política e já foi bem difícil, assim, só de pensar. Imagina ter segurado aí esses anos de Bolsonaro. Então, né, obrigada, principalmente, e parabéns pelo trabalho. E caso você seja eleito, né, como você falou, você é pré-candidato, tem alguma pauta, alguma coisa em relacionada a cannabis que você pretende levar nova? Ou vamos avançar com essas pautas que você já propôs? Luna, eu que agradeço, tá? Parabéns mais uma vez aqui por todo o teu trabalho. Eu já vou forçar aqui, já vou repetir, né? Você é uma inspiração, uma referência. Você vai falar alguma coisa relacionada ao cannabis? Não, a Luna, vamos ouvir a Luna. A gente quer aprovar, o nosso objetivo é esse ano aprovar a Lei PET, que é o PL 962, aqui da Assembleia Legislativa do Paraná, que visa a garantia do acesso a medicamentos, né, de CBD e THC. Esse é o grande objetivo. Eu vi agora recentemente que até o deputado, o Mink, né, que eu mencionei, apresentou no Rio de Janeiro um novo projeto de lei que a gente já está estudando aqui, a nossa jurídica, para instituir uma política estadual de cultivo e pensando como deputado estadual, eu tenho competência para propor. Então, se tudo der certo, a gente quer apresentar uma lei semelhante, um projeto de lei, ainda esse ano, tá? Porque se tudo der certo, eu for reeleito, os projetos apresentados, eles continuam tramitando. Ótimo. Então, tá? E a gente fez, né, como falamos, o primeiro Fórum Paranaense da Cannabis, a gente quer fazer o segundo, e conto contigo, tá, para a Com gente certeza. contribuir aqui nessas discussões. Dessa vez vai ser presencial, eu espero estar aí no Paraná Tomara. com vocês. Gora, muito obrigada, bons trabalhos aí, eu sei que você tem compromisso agora. Tá Obrigada a bom. todo mundo que acompanhou. Essa é uma série, né? Então a ideia é essa, é abrir para esse diálogo e saber, né, como a gente pode. Eu sempre falo que é uma mediação, né? A gente pensar também na parte que eu faço, que é de educação, junto com a política. Então a gente tem que trocar essas informações para os dois lados.
e obrigada por ter sempre estado assim aberto e aberto a esse diálogo. Beijo para vocês, a gente se vê em breve. Tchau, Gora, obrigada. Bons trabalhos Tchau, aí. Lorena. Tchau, tchau. Valeu, gente. E viva a cannabis na política.